Olá, meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoção. Eu ainda não disponibilizei no AVA, como eu tenho feito, alguns slides, mas até sexta-feira eu disponibilizo para vocês. E lembrando que é importante vocês terem uma doutrina também, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre adoção. A adoção, ela é regida no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, a partir do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos ali o Instituto da Adoção previsto. Bom, o que nós precisamos entender? Que a adoção, ela é uma medida excepcional, tá? Então, sendo medida excepcional, primeiramente, o Ministério Público, o juiz de direito, tentará manter a criança ou adolescente em sua família natural. Às vezes nós ouvimos falar assim, nossa, o processo de adoção é um processo tão longo, né? Por que já sabe que a pessoa não vai dar conta ali do filho? Por que já não pega enquanto bebê, coloca para adoção? Não, não é assim. Primeiramente, busca deixar essa criança, esse adolescente com a sua família natural. Não sendo possível, nós temos o Instituto da Família Extensa e só então a família substituta. Mas vamos aqui só para seguir aqui a legislação, lá no artigo 39 do Estatuto da Criança diz o seguinte: a adoção da criança e do adolescente reger-se-á segundo o disposto da lei. Parágrafo 1º, a adoção é medida excepcional e irrevogável, assim como a filiação natural, vamos dizer assim, filiação biológica, enfim, medida, ela é irrevogável, né? A partir que nós temos o reconhecimento da filiação, irrevogável. Mas vamos continuar aqui. O qual se deve, voltando, parágrafo 1º, a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. E aí nós temos o parágrafo 2º, é vedada a adoção por procuração. Nós temos aí um requisito. Por quê? Nós vamos ver que num processo de adoção, nós temos também o convívio, o estágio de convivência. E como que ficaria todo esse processo de adoção ali por procuração? Então, não pode haver a adoção por procuração. Bom, só para recapitular um pouco, nós já falamos nas aulas de família, nós falamos sobre as modalidades, de família. Falamos sobre a família natural, que é aquela família composta pelos seus genitores, Então, pai, mãe, ou pai ou mãe, ou pais ou mães. Nós não podemos esquecer que nós temos o reconhecimento da família homoafetiva, através de decisões dos nossos tribunais, tá bom? Então, excepcionalmente, nós podemos retirar essa criança da família natural. Quando acontece alguma violação ao direito dessa criança e do adolescente, busca-se acompanhar essa família natural, porque às vezes são questões que dá para recuperar, Um atendimento psicológico, atendimento social. Então, primeiramente, busca-se deixar essa criança, esse adolescente na sua família natural. Não sendo possível, busca-se a família extensa. Então, olha só, uma avó, um avô, um tio, uma tia.
E verificando que não há essa possibilidade, aí nós vamos para a família substituta, né? Bom, o que fazer quando a pessoa ela pretende adotar? Primeiramente, ir para a adoção legal, né? Às vezes, o casal ou a pessoa, porque não necessariamente que a adoção, ela obrigatoriamente tem que ser por um casal, não. Podemos ter a adoção unilateral, não tem problema nenhum com relação a isso também. Mas, primeiramente, procurar os meios legais. Às vezes, naquela ansiedade para se tornar mãe, para se tornar pai, quer cortar fases. Isso não pode acontecer, porque nós teremos problemas lá na frente. Então, decidiu, vamos colocar um casal, decidiu adotar, adoção legal. Procurar a Secretaria da Infância e Juventude e realizar o processo de habilitação. Precisa de um processo de habilitação? Sim, com estudo social, com estudos psicológicos, para ver se realmente a pessoa ou, né, o casal está apto para adotar. Então, verificado todo esse procedimento, esse processo de habilitação, só assim nós vamos, com parecer favorável, nós vamos ter ali essa pessoa ou esse casal inserido numa fila. Então, tem o controle? Tem o controle, né? Existe uma fila de pessoas aptas para adotar. Mas quais são os requisitos? Quem que pode adotar? O legislador traz, né, que necessita ter ali 18 anos. Então, há uma exigência legal, né, da idade de 18 anos. Professora, qual que é a idade máxima? O legislador, ele não traz uma idade máxima. Se 60, 70, ele não coloca uma idade máxima. Professor, então quem vai definir? O juiz que está ali conduzindo o processo, sempre ouvindo o Ministério Público. Então, nós sabemos que a partir de 18 anos pode adotar e o legislador, ele não traz uma idade limite. Há uma exigência também, que pelo menos nós tenhamos uma diferença entre, né, o adotante e o adotado ali de 16 anos. Por que que o legislador colocou essa diferença de 16 anos? Olha só, o procedimento da adoção é uma medida excepcional. Entendo esse procedimento da adoção, o legislador, ele procura chegar ali o mais próximo de uma família natural, vamos dizer assim, né? Então, o que que o legislador colocou? A partir de 16 anos, em que pese nós sabemos que infelizmente nós temos, né, gravidez aí, adolescente e até criança. Minha irmã, professora do estado, uma aluna de 11 anos, né, engravidou. Felizmente nós temos, mas não seria a regra. Então, o legislador, ele colocou para se aproximar da família natural essa diferença de 16 anos. Existem restrições para adoção? Nós temos restrições. Nós temos algumas restrições para quem quer ali adotar, né? Então, olha só, ascendentes não podem adotar. Isso é o que o legislador coloca, né? Nós temos aí na legislação. Então, olha só, avós querem adotar os seus netos. É possível? Não seria possível, tá? Porque já tem esse parentesco próximo, né? Ascendentes com seus ascendentes. Então, o legislador colocou esse tipo de restrição, colocou essa restrição. Irmãos podem adotar irmãos? Também não. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz essa restrição. Tutor e curador pode realizar a adoção?
também nós temos essa restrição, tá? Então, olha só, não podem adotar ascendentes, não podem adotar irmãos, tutor e curador. É o que o legislador traz aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, modalidades. Que modalidades que nós temos da adoção? Nós temos a modalidade conjunta. Então, olha só, casal, seja hétero ou homo, que resolvem adotar, eles vão fazer ali a habilitação conjunta, adotar de forma conjunta. Nós vamos pegar o casal hétero. Temos lá o pai e a mãe adotando de forma conjunta, né? Bom, temos também a previsão de uma adoção unilateral. Olha só, nem sempre nós tivemos a filiação socioafetiva, né? Hoje nós temos essa modalidade em que pode-se haver o pai afetivo, pode-se haver a mãe afetiva, para até incluir na certidão de nascimento, mas nem sempre foi assim, é algo recente no direito de família. Então, muitos casos ocorriam com relação à adoção unilateral. Olha, vamos imaginar um exemplo. Maria e João se conheceram, resolveram ou viver em união estável ou se casar, e Maria já tinha um filho. E João passou a cuidar desse filho de Maria como se pai fosse. Vamos imaginar que o filho de Maria não tinha o pai, né? Isso acontecia muito. Diante dessa convivência, João resolvia adotar. Então, olha só, se nós não tivéssemos essa adoção unilateral, essa adoção de forma unilateral, o que iria acontecer? Nós teríamos, lembra que eu falei para vocês que nós temos uma fila? O João teria que ir para a fila aguardar a adoção. Perderia aí o objetivo. Então, neste caso, é perfeitamente possível, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz essa previsão da adoção unilateral. João ingressar com um processo de adoção com relação ao filho de Maria. Hoje nós temos, até a possibilidade da filiação socioafetiva. Nem sempre nós tivemos isso, mas ainda continua a questão da adoção unilateral, não tem problema nenhum com relação a isso. Então, neste caso, João pode sim, de forma unilateral, ingressar com o processo de adoção do filho de Maria. A adoção conjunta, nós temos que observar o seguinte, em sendo conjunta, a regra é que as pessoas que vão adotar de forma conjunta estejam casadas ou vivendo em união estável. Essa é a regra. Já tivemos situações de forma excepcional, até falei para vocês em sala de aula, em que duas irmãs resolveram adotar de forma conjuntas. A primeiro momento foi verificada a impossibilidade, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente traz a possibilidade de adoção de forma conjunta somente para pessoas casadas ou que vivem em união estável. Neste caso dessas irmãs, nós não era nenhuma situação nesse sentido. Eram duas irmãs, família anaparental, que resolveram adotar uma criança. A princípio, elas encontraram um obstáculo para realizar essa adoção conjunta. Então, o que o juiz analisou? Qual foi o pedido? Que fosse reconhecido como família anaparental e que houvesse, pelo reconhecimento da família anaparental, essa possibilidade da adoção conjunta. E foi deferido, houve essa possibilidade, né?
Vocês estão vendo a importância lá nas primeiras aulas de direito de família, quando nós verificamos a modalidade de família? Então, por ser família anaparental, elas conseguiram adotar de forma conjunta. Nós temos alguns requisitos na adoção conjunta, né? No caso de pessoas que vivem, por exemplo, em união estável. Ou até mesmo no casamento, mas agora eu peguei o exemplo aqui da questão que vive em união estável. Será feito um estudo social, acompanhamento para verificar, né, no caso da união estável. Bom, falando aqui sobre a questão da união, da adoção conjunta. Essa adoção conjunta, ela é permitida em caso de união estável ou casamento. Olha só. E é feito todo um estudo social, né? Verificar a união estável é contínua, pública, enfim, né? Há um estudo, a pessoas casadas, há um estudo social para verificar se aquele casal realmente está apto a adotar, né? Pessoas divorciadas ou pessoas separadas judicialmente podem adotar de forma conjunta? O legislador, ele traz dois requisitos neste caso. Desde que a convivência, né, o estágio de convivência tenha sido ainda no casamento ou no período de união estável e que haja, muito importante isso, haja acordo quanto à guarda, visita, guarda dessa criança ou desse adolescente. Até para evitar, né, algo traumático na vida, né, mais um trauma na vida dessa criança e desse adolescente. Imagina chegar numa família em que já está com brigas com relação à guarda e visita dessa criança. Então, divorciados, separados judicialmente ou que estejam ali interrompendo uma união estável, seria possível desde que houvesse essa convivência iniciado, né, durante ali o casamento ou essa união e que já tenha ali um acordo quanto à guarda e à visita dessa criança. É possível a adoção pós-mortem, né? É possível, nós temos inúmeros julgamentos com relação a isso, essa possibilidade de adoção pós-mortem, inúmeras decisões, né, desde que esteja ali no processo de adoção de forma inequívoca, que seja de forma inequívoca a vontade de adotar, é perfeitamente possível. A partir do momento que eu tenho todo o procedimento da adoção, a partir do momento que eu tenho uma sentença, essa adoção ela é irrevogável. Isso é muito importante. Pessoal, olha só, cancela-se o registro de nascimento anterior à adoção, cancela esse registro de nascimento e nós temos um outro registro. É um outro nascimento para aquela criança, é um novo nascimento para aquele adolescente. É possível a adoção maiores de 18 anos também, né? Se for o caso, outro nascimento. Então, nós temos uma outra certidão de nascimento. Quebra-se, cancela-se qualquer vínculo com a família natural, passamos a ter o vínculo com a família que adotou. Será a família, né, dessa pessoa natural. O que nós tivemos já discussões judiciais no seguinte sentido: houve a adoção, houve o falecimento dos pais e querem retornar o laço da família natural. Não há essa possibilidade. O adotante, né, ele a partir do momento que houve ali a adoção, não há que se falar mais com relação à família natural. Nós temos uma única situação que permanece o vínculo para casamento. Então, olha só,
por ironia do destino, conheceu uma pessoa, quer contrair matrimônio, mas verifica-se que é a mãe natural, o pai natural, enfim. Aí não quebra esse vínculo, mas todos os outros vínculos são quebrados, tá bom? Então, cancela todos os vínculos anteriores. Professora, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito da pessoa que foi adotada em conhecer o seu passado. Realmente, é direito em conhecer, em ter o conhecimento e não restabelecer vínculos de filiação. Então, a pessoa que foi adotada, ela pode, né, querer saber as suas origens, sua origem natural. Tem esse direito? Pode, tem esse direito em conhecer, mas jamais esse vínculo irá se restabelecer, tá bom? Isso é importante, já caiu em exame de ordem, em concurso público, é muito importante todas essas questões aqui tratadas. Vou deixar o material, não disponibilizei no AVA, vou disponibilizar para vocês. E qualquer dúvida, nós temos aí o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.